Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 2 da prova da segunda fase. A questão diz assim: sobre a superfície da Terra ao nível do mar, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se ainda que esse valor diminui com o aumento da altitude. Para uma altitude de 12.940 km em relação ao centro da Terra, o valor da aceleração da gravidade diminui para 2,45 metros por segundo ao quadrado. A esse respeito, analise as afirmações a seguir. Primeiro, a variação do módulo da aceleração da gravidade ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro da Terra e um ponto de altitude 12.940 km, quando mencionado no enunciado anterior. Bom, o que ele falou? Que ele vai colocar um objeto, ou seja, que a força da gravidade ela é de 2,45 metros por segundo ao quadrado em uma altitude de 12.940 quilômetros em relação ao centro da Terra. Então, o que ele está falando? Que a gente tem lá o planeta Terra, tem o centro da Terra, e eu tenho uma determinada altitude, aonde eu vou colocar um corpo, por exemplo, tá? Essa altura toda aqui, né, essa distância, vamos botar assim, tem 12.940 quilômetros. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: para esse cara ficar em órbita, ele vai sofrer a atração da força gravitacional. Como ele está no campo gravitacional da Terra, ele tem o peso, certo? Ele tem o seu peso. Então, eu posso dizer o seguinte, que nesse ponto aqui, o peso do corpo vai ser igual à força gravitacional. A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade, e a força gravitacional é Gzão, massa da Terra, massa do corpo, por essa distância entre eles ao quadrado. A massa do corpo eu simplifico com a massa do corpo e eu chego à conclusão que a gravidade é constante gravitacional, massa da Terra, divididos por essa distância ali ao quadrado. Aí a gente vai aqui na alternativa 1, né, e vê o seguinte: ele afirmou que a variação do módulo da aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro da Terra e um ponto de altitude de 12.940 metros. Cara, realmente, mas ele falou aqui a palavra módulo, não é módulo. Então eu vou considerar essa alternativa errada. Beleza? Vamos lá. A gente pode ver na letra 2 o seguinte: uma haste cilíndrica homogênea de massa M e raio R, grande o suficiente para ir da superfície da Terra até a altitude de 12.940 quilômetros, possui o centro de massa, né, situado em seu centro geométrico. Pensa, se eu tenho um cilindro, né, e esse cilindro ele vai ser grande o suficiente para que a gente consiga ter essa altura de 12.940 quilômetros. Se a gente pegar o centro aqui, eu tenho um raio. E aqui, né, até aqui, eu também vou ter o mesmo raio. Se eu ligar nessa face essas diagonais aqui,
eu vou ver que esse ponto aqui, que é o centro de massa, ele vai ser igual ao centro geométrico dessa figura, né? Bem no centro. Então, eu posso dizer que essa alternativa está verdadeira, certo? A letra T fala, a número 3 fala assim: desprezando a resistência do ar, um objeto abandonado de uma altitude de 12.940 quilômetros descreve um movimento uniformemente variado. Cara, presta atenção. A superfície da Terra está aqui. Se eu soltar esse cara daqui, ele vai cair e vai atingir a superfície da Terra com uma velocidade diferente da onde ele saiu, certo? Se a gente falar, né, desprezando a resistência do ar, isso aqui é um sistema conservativo. Então, a energia mecânica aqui em cima, eu vou considerar somente a energia potencial, que eu vou considerar como se a velocidade inicial fosse zero, já que ele foi abandonado. E ele vai cair. Quando ele atingir a superfície da Terra, a velocidade dele é diferente de zero. Então, nesse ponto aqui, a energia mecânica é igual à energia cinética. Se o sistema é conservativo, né, ou seja, a gente desprezou as resistências, eu posso dizer que a energia potencial é igual à energia cinética, ou seja, mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Simplifico-se as massas e chego à conclusão que V é igual a raiz quadrada de 2gh. Só que aí você fala assim, se você não estiver atento. Então, bola, o movimento é uniformemente variado porque tem a aceleração da gravidade. Sim, ele é uniformemente variado, mas quando a gente usa essa relação, a gente usa uma gravidade, né, com valor constante. Quando a aceleração é constante, a velocidade vai mudar uniformemente. Agora, quando a gravidade é variável, por que eu digo que a gravidade é variável? Porque na superfície da Terra é 9,8, lá em cima é 2,45. Então, a gravidade está variando. Se a gravidade está variando, né, o movimento não vai ser uniformemente variado, ele só vai ser um movimento variavelmente variável. Pode-se dizer assim. Então, essa alternativa está errada. Beleza? E aí, a gente chega à conclusão que somente o item 2 está correto. Somente o item 2 está correto, a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.